Uma boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Onde 2 ou mais estiverdes, ali eu estarei. Que todos nós possamos essa noite mergulhar nessa energia crística de amor, de autoconhecimento e de libertação espiritual, porque quanto mais buscamos aperfeiçoamento moral, reforma íntima, mais próximo de Deus nós estamos. Sejamos bem-sucedidos essa noite, que assim seja, que assim seja. Bom, vamos lá. Hoje, o tema que nós escolhemos para trazer, para que possa ser contribuição em nossa jornada, em nosso processo de evolução, é a gente refletir um pouquinho mais sobre o julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo já nos diz: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Bom, vamos lá. Vamos pensar que assim, né? Jesus tem um pensamento com relação ao julgamento, né? Ele pensa que apenas Deus sabe como a alma das pessoas se relacionam com ele e que em que condições espirituais se encontram. Então não cabe a nós, humanos, hoje aqui, seus filhos, julgar a caminhada, o trajeto do outro. Então a frase também pode ser interpretada como uma recomendação para olharmos para nós mesmos. Quando a gente está nesse caminho da espiritualidade, na busca para ser um ser humano melhor, a gente começa a sair desse outro, que é algo que a gente aprende dentro da nossa programação, dentro da nossa infância, a sair desse outro e ter esse olhar mais amoroso para nós, vendo os nossos defeitos, as nossas qualidades, para que assim a gente possa se desenvolver. Então, para isso, podemos cultivar a empatia e a indulgência. A empatia nos ajuda a nos colocar no lugar do outro e a indulgência nos permite no lugar do outro e a questionar como nos sentiríamos se fossem julgados. E a indulgência nos permite olhar para quem erra com olhos de quem sabe que o erro é uma fraqueza e não precisa de julgamento, mas de ajuda para superar. Então vamos pensar que todo o processo que a gente está passando aqui de evolução hoje, tudo é ferramenta para que a gente possa evoluir. E é óbvio, nós somos seres humanos e a gente vai julgar, a gente vai errar. E tá tudo bem a gente julgar, mas se conscientizar para que possa modificar esse padrão de pensamento. Então nós como humanos, a gente também não pode se autopunir, mas eu julguei, mas eu julgava. Não, tudo bem. Desde que você encontre esse ensinamento de Jesus e desperte a consciência para que tenha empatia para com o próximo, desenvolvendo a empatia para com esse próximo, e essa indulgência não apontando o defeito do outro, mas entendendo ele como um ser humano que erra assim como nós. Bom, vocês acredito que a gente já ouviu falar sobre a passagem, né, da mulher adúltera, e eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Moisés: pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse:
Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Vou fazer um parênteses aqui, que tem alguns estudos, algumas pesquisas que dizem que quando Jesus se abaixa para escrever no chão, ele, como sabia do íntimo de cada pessoa ali que estava apontando o erro dessa mulher, ele começou a escrever no chão, dizem que o erro mais íntimo de cada um. E nesse momento, quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor, disse-lhe Jesus. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Uma mensagem muito bonita para a gente, né? Então, o que traz esse, o que significa esse não atire a primeira pedra, né? Não apenas uma forma de dissuasão do reprovador, mas é antes uma forma de redirigir seu juízo de reprovação contra si mesmo. O que acontece? Nós temos o hábito, por conta do julgamento, de sempre apontar o erro do outro. Mas se a gente para pensar, pensemos que nós aqui na civilização humana, na raça humana, o erro ele é necessário para que a gente se lapide dentro da nossa moral. E se o erro é necessário para que se lapide dentro da nossa moral, todos nós vamos errar. Por isso que Jesus dizia: todos vós sois pecadores. Justamente por conta disso. Então, como é que eu vou apontar o erro do meu irmão, sendo que eu também já causei algum tipo de erro para mim e na vida do outro? Então, examina-te, vê se não pecastes também. É o que ela convida a fazer. Antes de julgar ao outro, julgar a ti mesmo. Então, o julgamento, a gente pode pensar juntos que o julgamento ele mostra ainda uma parte muito primitiva nossa, da raça humana. Como eu falei para vocês, ninguém aqui é mais evoluído ou menos evoluído. Senão não estaríamos aqui no planeta Terra, todos aqui. Eu digo que se a gente está aqui é por frequência afinatória, de afinidade, pela lei da afinidade. E o que acontece? Eu costumo dizer que a gente é farinha tudo do mesmo saco, né? Não existe um mais ou menos. Não, somos todos iguais, somos todos irmãos em processo de evolução. Porém, ainda muito imaturos. Mas nós estamos trilhando essa jornada para que a gente possa despertar. Então, quanto mais a gente identifica dentro da luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, quanto mais a gente identifica, poxa vida, isso aqui, o que Jesus dizia sobre isso? E isso? Se eu quero realmente a minha reforma íntima, eu me alinho com aquele ensinamento para que assim eu lapide dentro de mim a pedra, o cristal bruto que ainda somos, para que a gente possa brilhar. É assim que a gente encontra a nossa luz. Muitas vezes a gente não quer ver os nossos defeitos, entrar em contato com as nossas sombras, com aquilo que a gente precisa melhorar. Mas eu costumo dizer como que a gente, como que faz a luz se a gente não passar de fato pelas nossas sombras. Eu não sei se vocês compreendem. E o que acontece, né? Nós somos seres humanos, o que acontece com a gente? Por conta da nossa imaturidade espiritual ainda. Existe uma programação em nós que é o nosso ego. O que é o nosso ego? É um sistema que nós temos que nos auxilia, uma ferramenta de evolução que nos auxilia, é uma programação que traz esse conjunto de emoções, raiva, felicidade, tristeza, ódio, nojo, porque por meio das nossas emoções a gente consegue se autoconhecer e assim evoluir. É por isso que a gente tem. Mas, quando a gente não está consciente disso, o que acontece é que ele acaba auto-sabotando a gente, essa programação, esse ego aqui. E o que acontece? Nessa questão do julgamento, o ego ele vai sempre fazer eu olhar o defeito do outro para não me olhar.
Porque às vezes me olhar é muito dolorido. Eu não quero ver aquilo de feio que eu fiz. É mais fácil apontar para o outro, sempre lembrando que o de feio que eu fiz tem que ser olhado amorosamente, tem que ter ali um auto perdão para que a gente possa também desenvolver e evoluir. Não é negando aquilo que a gente fez e apontando do outro que a gente cresce. A gente cresce quando a gente sai do outro, se volta para a gente. E ali eu olho amorosamente e ressignifico aquilo. Eu digo, bom, eu fiz isso, está tudo bem, eu me perdoo, porque todos nós erramos, mas eu vou fazer diferente. Aí a gente, a gente evolui um pouco mais. Então, nós somos espíritos imperfeitos, o erro faz parte do desenvolvimento para a lapidação da nossa moral. Todos erramos e vamos errar. Então, a questão principal, como a gente está refletindo, como eu posso julgar o erro do outro? Porque vocês percebem que a matemática não bate, a equação não fecha. Como é que eu vou apontar o erro do outro se eu também sou um ser humano e eu também erro? Aí a gente fala assim, não, Carol, mas o erro daquele lá, nossa Senhora, Jesus Cristo, meu Deus, nem chega perto do que eu fiz. Não chega perto do que a gente fez, talvez, nessa encarnação. Mas para a gente ter a consciência que a gente tem hoje, em encarnações passadas, a gente fez atrocidades horríveis. Deus, em sua infinita bondade, amorosidade, generosidade, nos deu o véu do esquecimento. Porque se a gente lembrasse, atrapalharia na nossa evolução, de tão ruim que nós já fomos. Então, como é que, se a gente está para evoluir em várias encarnações, como é que eu vou apontar o outro me sentindo superior ou melhor? Não, isso não existe. Jesus já dizia, então atire a primeira pedra se você não tiver. E não tem como, porque todos nós estamos aqui nesse processo de evolução. Não existe erro pequeno ou erro grande. Para que pudéssemos chegar exatamente onde estamos, cometemos erros passados que consideramos horríveis, mas que foi o degrau para a nossa evolução. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho o significado, né? O sinônimo de julgamento, opinião sobre algo, juízo, apreciação, parecer, voto, entendimento, pensamento, concepção, convicção, crítica, avaliação, análise, exame, arbítrio, conceito, conselho, arbitramento, sentença de um juiz ou júri, sentença verídico, deliberação, decisão, arbitragem, resolução. Então, a gente aponta e julga, assim como um juiz, o outro. Então, não cabe a nós, é importante a gente pensar que não cabe a nós a gente julgar o outro, porque nós somos, lembra que a gente é tudo farinha do mesmo saco? Se a gente fosse um ser muito evoluído que não tivesse nenhum tipo de erro e nenhum tipo de sombra dentro de nós, aquilo que precisa ser trabalhado aqui, nós não estaríamos. Então, nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Em evolução, existe um pouco mais de consciência, porque pela lei do merecimento nós buscamos um pouquinho mais de consciência, informação, como vocês estão fazendo aqui, mas ninguém é melhor que ninguém. Então a gente está desenvolvendo assim o respeito e a empatia pelo próximo quando a gente aprende a não julgar. A pergunta é, o que eu tenho a ver com as escolhas e com a vida do outro? Você sabe que os temas da minha palestra, assim, normalmente é a espiritualidade ali dando um puxãozinho de orelha em mim, aí eu falo, tá, entendi, né? Teve um dia que eu estava dirigindo e eu parei assim no semáforo, né? E aí tinha uma moradora ali, né, que fica ali no semáforo, e estava um calor muito grande, mas aquele calor de matar. E ela estava com uma blusa toda de muito brilhante, assim, que até, né, na luz ela... E aí eu falei, meu Deus do céu, olha a blusa. Pensando comigo, parada no semáforo, nossa, olha a blusa dela, será que ela não está com calor e tal, não sei o quê. De repente veio uma voz, assim, muito amorosa e me perguntou, e o que você tem a ver com isso? Eu falei,
Opa, peraí, eu entendi, é verdade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu entendi o recado. Às vezes, aquela blusa, ela estava se sentindo muito bem. As pessoas, elas são universos diferentes, elas são universos distintos, que é o que a gente vai falar mais aqui para frente. Não existe uma verdade absoluta. Eu costumo dizer que a verdade é um grande espelho que caiu, quebrou, e cada um tem um pedacinho. Ou seja, existem várias verdades de vários universos, com várias, que eu costumo dizer que na psicologia a gente usa crenças limitantes. Crenças limitantes são programações, funcionamentos diferentes. E aí eu, na minha imaturidade, julgo dentro da minha percepção que aquilo não é bom para o outro. E quem disse que a minha verdade tem que ser uma verdade absoluta? Bom, se nem Deus julga, quem somos nós para julgar? Vocês concordam com essa frase, que nem Deus julga? Se nem Deus julga, quem somos nós para julgar? Por que, Carol, Deus não julga? Normalmente a gente tem, dentro da nossa criação, dependendo até, né, da ligação de religião ali, a gente tem a ideia de que Deus é um velhinho, com um cajado, assim, aqueles de barba bem grande, branca, né? Com um cajado sentado no trono, assim, só esperando para punir a gente. Um Deus punitivo. É assim que a gente aprende que Deus é um Deus punitivo. Que se nós pecarmos, ou seja, errarmos, aí a gente fala, nossa, Deus vai pesar as mãos sobre nós, Deus vai castigar a cada um de nós. Não é mesmo? Não é assim que a gente pensa? Então nós aprendemos a temer a Deus, quando na verdade todo esse sistema é utilizado como um freio moral da nossa sociedade para nos colocar medo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que Deus é puro amor. Deus é uma única consciência de amor. O que acontece é que Deus cria as leis universais dele, assim como nós, humanos, criamos as leis aqui dos homens, certo? Então vamos pensar, lei de causa e efeito, não tem como eu colher batata, plantar batata, e colher chuchu. A lei da afinidade, pessoas, circunstâncias, situações vão aparecer na minha vida que estão ressoando com a minha energia. Lei da ação e reação, lei do merecimento, enfim, Deus vai criando essas leis para que a gente entenda e se harmonize e nos auxilie como ferramentas para o nosso processo de evolução. Ou seja, Deus criou as leis. Se a gente não segue essas leis, tem a ver com Deus? Então, quer dizer, muitas vezes, por exemplo, tem a lei de causa e efeito. Se eu julgar, se eu criticar, se eu apontar, o que vai ter como consequência para mim? Aí eu culpabilizo a Deus, eu culpabilizo o outro. Não tem nada a ver com Deus. Deus é uma pura consciência de amor. Tem a ver que nós não conseguimos compreender as leis dele e, portanto, nós acabamos, vamos, por assim dizer, nos enrolando. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o julgamento deve ser feito com base na consciência e na moralidade de cada um, olhem só. E não com base na frustração pessoal. O julgamento mais importante é o que cada um faz de si mesmo, para restringir seus atos futuros e se manter nos limites do bem. A autoridade para julgar está diretamente relacionada à moralidade do julgador. A base da justiça divina é a misericórdia de Deus, que concede a reencarnação como uma oportunidade de reparação das faltas. O conceito de justiça no Espiritismo está relacionado com a lei de causa e efeito e com a reencarnação. Certo? Então, se nem Deus pune, quem somos nós para julgar alguém? Ou seja, se uma pessoa está fazendo algo, ela está plantando algo que ela vai colher algo para ela. Então não tem relação com Deus, tem relação com causa e efeito. Ela mesma, então não cabe a gente. Agora, se a gente está julgando, o que a gente está plantando para a gente?
Porque até então é algo dela com Deus. No momento em que eu entro na história, aí eu já entro também como uma consequência negativa para a minha vida. Faz sentido para vocês? Então, nem tudo é o que parece. Dizem que até sal parece açúcar, né? Não é mesmo? Eu vou contar uma historinha para vocês, que é o seguinte, para a gente entender essa questão do julgamento como é algo instintivo nosso, é inato nosso. Quando vê, você já está apontando. A gente já está julgando, porque faz parte dessa programação nossa. Porém, nós estamos aqui para tomar consciência e modificar, seguindo a luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Uma adorável menina segurava 2 lindas maçãs nas mãos. Sua mãe entrou e suavemente perguntou à sua filhinha com um sorriso: minha querida, você poderia dar à sua mãe uma de suas 2 maçãs? A menininha olhou para a mãe por alguns segundos, então, de repente, ela deu uma mordida rápida em uma das maçãs. Depois, rapidamente, na outra. A menininha ficou pensativa enquanto mastigava. O sorriso no rosto da mãe desapareceu. Claramente, a mãe se esforçou para não revelar sua decepção. Afinal, a filha não havia aprendido a dividir as coisas ainda mais com a própria mãe. Mas sua decepção tornou-se uma alegria infinita, seu sorriso voltou e seus olhos se encheram de lágrimas quando a pequena garotinha entregou uma das maçãs mordidas e disse: mamãe, essa é para você. Das 2, esta é a mais doce. Bom, vamos lá. Eu gosto bastante de trazer também a questão, por exemplo, do julgamento e da psicologia, que eu acredito que é algo que nos auxilia, que é uma ferramenta que pode nos trazer aí uma expansão também, né? Então, o que acontece? Vamos falar um pouco sobre o conceito de projeção. Projeção é uma operação na qual o sujeito expulsa de si, localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades, desejos, afetos ou sentimentos que estão internalizados e ele desdenha ou recusa aceitar, admitir que lhes são pertencentes. É mais ou menos assim, basicamente assim. Quando eu tenho algo dentro de mim que eu não consigo lidar, sentimentos de frustração, de raiva, algo ruim que eu tenho dentro de mim, isso transborda e eu projeto no outro. Então, sabe aquela pessoa que você mais encasqueta? Aquela pessoa é assim, nossa, ela faz assim, nossa, ela faz assado, nossa, como ela é assim, então. Vocês podem ter certeza que ali é um espelho de vocês. Um elemento dela está, um elemento de vocês está refletindo nela, porque às vezes é tão difícil, é tão doloroso para a gente entrar em contato com as nossas questões, que a gente projeta, transborda no outro. Eu falo que se você consegue ver algo de bom no outro, isso está dentro de você. Se você consegue enxergar algo ruim no outro, isso também está dentro de você. Então, projeto no outro aquilo que transborda dentro de mim. Quando eu julgo, falo mais de mim do que do outro. O que você enxerga em mim reflete quem você é. O caminho que devemos fazer é olhar para dentro e buscar compreensão a respeito do que nos incomoda no outro. Olha que frase, gente. Eu não sou o que você pensa que eu sou. Você é o que pensa que eu sou. Se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês rapidinho sobre as nossas verdades absolutas. Lembra quando eu falei do processo do espelho, que a verdade é um grande espelho que se quebra e cada um tem um pedacinho diferente? O que acontece? Quando a gente nasce, cada um vai ter ali crenças, princípios, a gente vai ter uma cultura familiar, né? Então a gente vai ser ensinado a ver a vida de um jeito dentro daquele contexto, dentro daquele padrão que a gente cresceu. A nossa criação, a nossa programação, as nossas escolhas. Então vai ser baseada dentro daquilo que a gente aprendeu dentro da nossa família, dentro ali da nossa comunidade,
certo? O que mais acontece hoje em dia, que Jesus sempre trouxe para a gente, que é a questão principal, Jesus traz sobre a união e não sobre a separação. E hoje, por qualquer motivo, a gente separa. Se a gente for parar para pensar, porque eu digo assim, não, isso está errado e isso está certo. Se a gente parar para pensar, certo e errado, dependendo de qual ponto de vista, isso não é legal e isso é legal. Dentro de qual ponto de vista? Do meu? E o meu não é uma verdade absoluta. Nós vamos crescer quando a gente conseguir entrar nesse espaço de empatia. E dizer, bem, se ele está fazendo uma escolha que eu não concordo, eu não vou deixar de amá-lo. Jesus não deixou de amar a gente, ele não ensinou a separação, ele ensinou a união. Então, o nosso desafio principal é a gente não achar que a nossa verdade absoluta é a única verdade, porque não é. A beleza do planeta Terra é a diversidade. A gente aprender a lidar com a diversidade, com o diferente. Então, não existe o certo e errado, mas existe sim o meu mundo se conectando com o seu, e assim eu aprendendo e crescendo com você, e você aprendendo e crescendo comigo. Não eu julgando e separando você. Assim a gente não vai se desenvolver dentro do nosso espiritual. Então, quanto mais trabalharmos o não julgamento, mais desenvolvemos a empatia, compaixão e a passividade em nossa caminhada. Ou seja, são virtudes que nós conseguimos desenvolver a partir dessa ferramenta do julgamento. Então, quando a gente tem um outro viés que a gente decide modificar, a gente desenvolve a lapidação da nossa moral. Eu sempre falo, né, que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para nós, para a gente lembrar que a gente também precisa melhorar. Então, julgamentos ocultos é aqueles julgamentos que começam dentro de nós, posteriormente a gente passa para padrões de comportamentos, né? Mas o que eu falo é que a gente precisa cortar o mal pela raiz, porque não adianta a gente não falar, a gente, né, ir lá e fazer, mas é o pensamento. Por isso que Jesus dizia orai e vigiai. Orai e vigiai os nossos pensamentos para que a gente não abra porta para até mesmo irmãos aí, né, de consciências inferiores que querem nos perturbar e atrapalhar o nosso caminho. Mas sim, quando a gente percebe que a gente está tendo um pensamento de julgamento, a gente se conscientizar e, puxa vida, né? O aprendizado, o que eu tenho a ver com isso? A escolha do outro, né? A minha, eu tenho controle. O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, eu tenho controle. O que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro sente, as escolhas do outro, somente ele tem o controle. Porque a evolução, ela é individual. No final das contas, a evolução é individual. Então, se a gente sai da gente e fica no outro, a gente não está crescendo. A gente está perdendo e deixando para trás uma encarnação. Então, quando eu saio do outro e volto para mim, aí eu estou ganhando moedinhas aí, espirituais. Como melhorar, então, tudo isso? Então, compreendendo que todos somos falhos, orai e vigiai, buscai o autoconhecimento, que eu digo que espiritualidade e autoconhecimento andam de mão juntas, se não a mesma coisa. Melhorar a nossa autoestima. Por que melhorar a nossa autoestima? Porque, às vezes, também, se a gente não tem noção, se a gente não tem uma tomada de consciência do que de bom a gente tem, quais são as nossas qualidades, as nossas virtudes, os nossos dons, as nossas habilidades. Quando a gente não tem noção disso, o nosso ego, esse danadinho, vai tentar fazer o quê? Eu preciso rebaixar o outro apontando o erro dele para eu me sentir melhor. Mas não tem necessidade disso. Porque todos nós somos bons em muitas coisas, todos nós temos qualidades, todos nós temos virtudes, todos nós temos o belo dentro de nós. É só a gente se conectar. A gente se colocar no lugar do outro, então desenvolver essa empatia, né? Puxa vida, eu estou falando dele, mas o
que ele pode estar sentindo? Por que ele está assim? Por que ele, né? Então eu tentar entender esse coração e essa caminhada que o outro tem, né? Treinar para ver o lado bom das pessoas ao invés de julgá-las. Eu falo que a gente melhoraria muito os nossos relacionamentos, até mesmo dentro de casa, se vocês quiserem fazer o teste. Porque com o passar do tempo, a gente parece que desenvolve um trem que é assim, eu só consigo ver o lado ruim, né? Principalmente o esposo ali, né? Os filhos, é aquela coisa, a convivência, ela é desafiadora, né? Viver já é um desafio, conviver é um desafio ainda maior. Então, quando a gente começa a ver o lado bom da pessoa, ao invés de criticá-la, ao invés de apontá-la, ao invés de julgá-la, tá, mas tudo bem, ele fez isso, mas o que ele fez de bom hoje para mim? O que ela fez de bom hoje para mim? A gente vai achar tanta coisa, e como uma mágica, os relacionamentos eles vão melhorar. Respeitar as escolhas e o livre-arbítrio do outro, né? Como a própria espiritualidade falou, o que você tem a ver com isso? A vida do outro, é a escolha do outro, eu não posso interferir no livre-arbítrio do outro dentro daquilo que ele acha que é bom para ele. Meditação e oração. E relevar mais. Eu gostaria que todos fechassem os olhos agora, que eu vou fazer a leitura deste textinho curtinho aqui para a gente finalizar. E eu gostaria que vocês ouvissem, sentissem com o espiritual, com os olhos da alma, com o ouvido da alma, conectados à essência de vocês. A luz que você admira ou a sombra que você destaca, estamos falando sobre a sua percepção, não sobre quem eu sou. Eu não sou o que você considera sobre mim. Isso é apenas o reflexo do seu interior em desenvolvimento. Você só significa algo de acordo com os seus recursos e associações, e não é justo que eu me meça por eles, porque eles não dizem sobre mim, e sim sobre você. Sobre mim eu mesmo cuido, meus resultados sinalizam, minha semeadura mesmo sugere. Sua opinião é apenas sua projeção. Sua crítica e ataque é mais uma confissão. Sua aceitação e elogio é uma declaração. Você só enxerga em mim o que há em você. Isso se chama reconhecimento. Dentro disso, eu te questiono. O que você reconhece em mim? Sua sombra ou sua luz? Bom, fica então mais um conhecimento, mais uma informação para que a gente possa crescer, sempre lembrando que todos nós julgamos, isso faz parte do nosso ego, da nossa programação, mas a gente está aqui para melhorar. E sendo assim, a gente pode ter autoconsciência e cada vez mais ir se lapidando dentro dessa caminhada. E que a espiritualidade maior que hoje aqui está, possa nos auxiliar, trazendo claridade, trazendo luz, que é a lucidez para o nosso caminho, trazendo o auto-perdão, trazendo a cura necessária que todos nós precisamos, todo o auxílio que todos nós precisamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Que voltemos aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. E que Jesus vos abençoe hoje e sempre, que assim seja.